Se nós estamos trabalhando com a federação, que é a matéria complexa, federação quer dizer o quê? Nós transferimos para os Estados-membros a autonomia, a auto-organização, a autogoverno, a auto-administração e a auto-legislação. Então, se eu vou para o Maranhão, tem lá a Constituição Estadual do Estado do Maranhão. Você tem uma pirâmide kelsiana dividida, ó. União, Estados, DF, municípios, cada um com a sua legislação, cada um com a sua autonomia. Tá? E não soberania. Eles são autônomos no limite de suas competências. Então, vou lá no artigo 25. Os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Pelo princípio da simetria, você vai ter uma relação entre a União, os estados, e tudo que se reproduz na União vai ser reproduzido no estado. Nem tudo, claro, mas principalmente os princípios. Tá bom? Então você tem aí a auto-organização no artigo 25. Aqui, ó, aí eu venho lá aqui. Cabe aos estados explorar diretamente o serviço de local de gás canalizado. Os estados poderão complementar regiões metropolitanas agrourbanas. Tudo matéria de competência do estado da federação. Inclui-se os bens dos estados. Aí eu vou para os bens dos estados. Águas superficiais, emergentes em depósito. Áreas, ilhas oceânicas costeiras que tiverem o seu domínio exclusivo. Ilhas fluviais não pertencentes à União. O que não é da União é do Estado. O que não é do Estado é do município. Tem que entender isso aí. As terras devolutas não compreendidas entre a União. E aí você tem a organização do Estado, a Assembleia Estadual, né, o mandato dos deputados, né, a eleição do governador no artigo 28, né, o salário do governador no artigo 28. Né, você vai ter aí a formação dos Estados-membros. E como é que se formam os Estados-membros? Nós temos 3 formas de fazer um Estado. Pela fusão, pela cisão e pelo desmembramento. Pela fusão eu incorporo. Pela subdivisão eu faço a cisão. E pelo desmembramento eu vou anexar outros. Então você tem por meio de plebiscito, né, numa condição prévia, né, essencial e prejudicial, a fase seguinte. Depois uma lei complementar, que vai fazer com que esse Estado possa surgir. Audiência nas Assembleias Legislativas Estaduais e depois aprovação pelo Congresso Nacional, maioria absoluta, com o artigo 69 da Constituição. Tá? Então, isso é um caminho para se criar um Estado da Federação, tá certo? Para criar um novo Estado. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, tá bom? Então, você tem aí, é óbvio que você tem todo um caminho para seguir, tá? Tem que ter lá 10 primeiros anos, 17 deputados, se o estado for inferior a 600 mil habitantes. Eles queriam dividir aí o estado do Pará, por exemplo, só que não conseguiram, né? O Tribunal de Justiça terá 17 desembargadores. Você tem na fusão, você pode incorporar entre si, né, um estado entre o outro, ou o território federal, né? Ou na cisão você pode subdividir, é o caso que estavam tentando fazer com o Pará, né? O estado do Tapajós. Então você tem diversas formas de você fazer o desmembramento do estado. Por exemplo, o estado primitivo A, ele divide e nasce o B, tá bom? Mas é só, daqui a pouco a gente volta.